O vestido de noiva mais caro de Santana dos Montes acabou servindo para enxugar minhas lágrimas, sabia? Foi quando eu descobri que minha própria mãe tinha fugido com meu noivo e levado todo o dinheiro da minha vida. O dia que era para ser o mais feliz, querida, virou o maior pesadelo. E eu, que devia estar dizendo sim no altar, estava desabando no chão da igreja, cercada por um monte de gente cochichando e me olhando com aquela cara de dó, misturada com fofoca fresquinha. O cheiro de jasmim, das flores que eu mesma encomendei para decorar cada canto daquela igreja, ainda me persegue em pesadelo, mesmo depois de mais de 50 anos. Vocês acham que novela das 9 inventa história demais? Pois a vida real, meu bem, consegue ser muito mais cruel. Principalmente quando quem devia te proteger é quem enfia a faca mais fundo nas suas costas. Meu nome é Teresa da Silva, mas todo mundo aqui em Santana dos Montes me conhece como Teca das Raízes. Tenho 75 anos nas costas. E cada ruga tem uma história para contar. Hoje o povo me respeita, sabe? Vem me procurar quando tá com problema no coração, tanto de saúde quanto de amor partido. Sou dona da lojinha Chá das 5, ali pertinho da pracinha da Matriz. Lá eu preparo umas misturas que aprendi a fazer com minhas próprias mãos, calejadas pelo tempo. Tenho receita para quase tudo. Chá para dormir, chá para esquecer ex-amor, para criar coragem, para acalmar criança arteira. Mas o que ninguém imagina, quando me vê com meu colar de sementes no pescoço e minhas mãos misturando ervas, é que cada xícara que eu preparo carrega um pouquinho da minha própria dor. Uma dor transformada em remédio. Mas antes de contar como minha vida desabou, num domingo de março de 1970. Me fala aí nos comentários. Qual o seu nome? De onde você está me ouvindo? Quero saber quem são as pessoas corajosas que vão acompanhar essa história de traição que parece novela, mas aconteceu bem aqui, em Santana dos Montes. Uma história que podia ser inventada, mas que eu vivi cada pedacinho na pele, com gosto de fel na boca, e um buraco no peito que demorou décadas para começar a fechar. O que ninguém vê quando entra na minha lojinha cheirosa são as cicatrizes invisíveis que eu carrego até hoje. Cicatrizes que não estão no corpo, mas ficam grudadas na alma da gente. Sabe? Como chiclete em cabelo. Que você corta, mas sempre fica um pedaço. A gente aprende a viver com elas. Mas de vez em quando elas coçam. E ardem como se fossem novas. Como hoje, que resolvi abrir essa ferida antiga para contar para vocês, na esperança de que minha história sirva de alerta ou de consolo para quem está passando por algo parecido. Minha mãe, a Valéria, era o tipo de mulher que não passava despercebida. Tinha aquela beleza que faz homem tropeçar na rua e mulher torcer o nariz de inveja. Cabelo preto, comprido, olho cor de mel que mudava com a luz. E um corpo que parecia desenhado à mão. Perto dela, eu sempre me senti um potinho de margarina do lado de uma taça de cristal. Cresci ouvindo: nossa, como pode ser filha da Valéria? Não puxou nada da mãe, coitadinha. E ela, em vez de me defender, só dava aquele sorrisinho de canto e falava: pois é, saiu ao pai. Só que nem meu pai eu conheci direito. Ele passava mais tempo na estrada com o caminhão dele do que em casa. Na juventude, enquanto as meninas da minha idade sonhavam com vestido de festa e príncipe encantado, eu contava cada centavo que ganhava no banco onde trabalhava desde os 15 anos. Era a única funcionária que nunca tirava férias, que fazia hora extra, que guardava até o dinheiro do lanche. Eu tinha um sonho fixo na cabeça: comprar um terreninho e construir minha casa, um lugar que fosse só meu, onde eu pudesse finalmente respirar, sem sentir o perfume forte da minha mãe impregnando cada canto. Um lugar onde eu não precisasse ouvir a porta do quarto dela abrindo e fechando para homens diferentes. Nas noites em que meu pai estava na estrada. O banco onde eu trabalhava era pequeno. Todo mundo conhecia todo mundo em Santana dos Montes naquela época. Foi lá que eu conheci o Marcelo. Ele chegou transferido de BH para ser o novo gerente. Um homem de quase 30 anos, enquanto eu tinha acabado de fazer 18. Ele usava terno bem passado, tinha um papo bom, era estudado. E tinha um jeito de olhar que parecia enxergar além da Teresa magrela e sem graça, que os rapazes da cidade nem notavam. Lembro do dia que ele me chamou na sala dele pela primeira vez. Putz, achei que tinha feito alguma coisa errada, mas ele só queria elogiar meu trabalho.
Disse que eu era a funcionária mais dedicada que ele já tinha visto. Esse primeiro elogio, nossa, foi como uma gota d'água num deserto. Alguém tinha me notado, não pela minha aparência, mas pelo meu esforço. Daí pra frente, o Marcelo começou a me dar mais responsabilidades, a me ensinar coisas que só gerente sabia fazer. No começo achei que era só bondade dele. Interesse profissional, sabe? Até o dia que ele me convidou para tomar um cafezinho depois do expediente. Foi o primeiro de muitos. E o Marcelo tinha aquele jeito sério, respeitador. Não era como os caras da cidade, que só queriam pegar a gente no escurinho do cinema. Ele falava de livros, de música, de lugares que tinha conhecido. Me tratava como uma mulher inteligente, não como uma menina boba. O pedido de casamento veio 6 meses depois, numa noite de lua cheia, na pracinha da Matriz. Ele tinha comprado um anel simples, mas lindo, do jeito que eu gostava. Falou que desde o primeiro dia tinha visto em mim uma mulher especial, diferente de todas, que queria construir uma vida comigo, ter filhos, envelhecer juntos. E eu, que nunca tinha recebido tanto carinho na vida, aceitei na hora. Com os olhos cheios d'água e o coração quase saindo pela boca. Quando contei para minha mãe, esperava pelo menos um abraço, um sorriso sincero, mas a Valéria só franziu a testa e disse: "Esse homem é velho demais para você, menina. E gerente de banco. Deve ser um chato na cama, que nem é no trabalho." Engoli aquelas palavras como quem engole espinho, mas não deixei que estragassem minha alegria. Já estava acostumada com o jeito dela, de jogar sombra em qualquer luz que brilhasse para mim. O que eu não sabia é que aquele comentário maldoso era só o comecinho da tempestade. Nos meses seguintes, mergulhei de cabeça nos preparativos do casamento. Economizei cada centavo, fiz hora extra até nos domingos. Pedi adiantamento do 13º. Eu queria um vestido de princesa, sabe? Daqueles que fazem todo mundo suspirar. Encomendei da dona Jurema, a melhor costureira da região. Ela cobrou os olhos da cara, mas prometeu fazer o vestido mais bonito que Santana dos Montes já tinha visto. E fez mesmo. Um vestido de cetim branco com renda francesa, uma cauda que não acabava mais, bordado com pérolas miudinhas. Chorei de emoção as 2 vezes que experimentei. O Marcelo e eu também tínhamos juntado uma boa grana para comprar nosso terreninho. Não era grande coisa, mas dava para levantar uma casinha confortável, com um quintalzinho para os nossos futuros filhos. O dinheiro estava numa conta conjunta. Todo mês, eu depositava religiosamente metade do meu salário lá. E ele colocava uma parte do dele. Nosso sonho, materializado em números numa caderneta de poupança. Eu olhava toda noite antes de dormir, imaginando nossa casinha sendo construída, estranhamente. À medida que o casamento se aproximava, minha mãe começou a se meter mais nos preparativos. Ela, que nunca ligou para nada que eu fazia, de repente queria dar pitaco em tudo. Na decoração, nas flores, no cardápio da festa. No começo, eu fiquei feliz. Pensei, nossa, finalmente ela está se aproximando de mim. Que boba eu fui. Ela se oferecia para levar amostras de tecido para o Marcelo ver, para confirmar detalhes com ele quando eu estava ocupada no banco. Lembro que uma vez cheguei em casa mais cedo e encontrei os dois na sala, rindo de alguma piada que eu não ouvi. Quando eu entrei, os dois ficaram sérios de repente, como 2 crianças pegas aprontando. Na noite anterior ao casamento, tive uma conversa estranha com minha mãe. Ela entrou no meu quarto enquanto eu arrumava as últimas coisas para levar para nossa casa nova. Sentou na beirada da cama, me olhou de um jeito diferente e disse: "Teresa, na vida, nem sempre a gente pode ter o que quer. Às vezes, o destino tem outros planos, e a gente precisa ser forte para aceitar." Na hora, achei que era só mais um daqueles conselhos esquisitos dela. Talvez um jeito torto de dizer que ia sentir minha falta. Respondi que estava feliz com meus planos, que tinha certeza que o destino estava sorrindo para mim. Ela só balançou a cabeça, deu um sorrisinho triste e saiu do quarto. A manhã do casamento chegou com um sol lindo. Um bom presságio, pensei. Acordei cedo, ansiosa demais. Minha mãe já tinha saído. Deixou um bilhete dizendo que tinha ido buscar as flores e que ia direto para a igreja ajudar. Achei estranho. Ela nunca foi de acordar cedo, muito menos de se oferecer para resolver as coisas. Mas eu estava feliz demais para pensar nisso. Tomei um banho demorado, arrumei o cabelo, fiz aquela maquiagem caprichada. As horas foram passando e a Lúcia, minha madrinha, chegou toda animada. A Lúcia era minha amiga desde a escola.
A única que não se afastou quando comecei a trabalhar feito uma condenada. Ela trouxe um buquê lindo de rosas brancas com jasmim, um presente surpresa. O cheiro doce daquelas flores encheu o quarto e eu respirei fundo, pensando que aquele era o cheiro da felicidade. Mal sabia eu que horas depois, esse mesmo perfume ia ficar impregnado no meu vestido, encharcado de lágrimas. E que nunca mais eu ia conseguir sentir cheiro de jasmim sem meu estômago embrulhar, pronta, vestida, maquiada. Eu parecia outra pessoa no espelho. Pela primeira vez na vida, me achei bonita, de verdade. A Lúcia não parava de dizer que o Marcelo ia cair para trás quando me visse. O carro que ia me levar, um fusquinha velho todo enfeitado com fitas brancas, emprestado pelo tio da Lúcia, já estava na porta. Era hora de ir. Começar minha nova vida. A igrejinha de Nossa Senhora Aparecida, no centro de Santana dos Montes, estava lotada. Umas 200 pessoas, praticamente a cidade inteira. Quando o carro parou na frente, meu coração deu um salto. Era real. Eu, Teresa, a menina sem graça, ia casar com o homem mais cobiçado da cidade. Segurei firme no braço do meu tio Beto, que ia me levar até o altar, e respirei fundo. As portas da igreja se abriram, a música começou a tocar, e todos os rostos se viraram para mim. Foi então que eu percebi que algo estava muito errado. O olhar das pessoas não era de admiração, era de confusão, de constrangimento. Alguns cochichavam, outros desviavam o olhar. E o altar? O altar estava vazio. Não tinha padre. Não tinha Marcelo. Não tinha ninguém me esperando lá na frente. Meu tio apertou meu braço, mas eu senti minhas pernas bambeando. A música parou de repente, e um silêncio pesado tomou conta de tudo. Ué, cadê o noivo? Alguém perguntou bem alto. E depois? Cadê a Valéria? Não era ela que estava organizando tudo. Meu mundo começou a girar. As luzes da igreja ficaram embaçadas, o chão sumiu. Cambaleei até o primeiro banco, ainda segurando o buquê com tanta força que os espinhos furavam meus dedos. Alguém me trouxe um copo d'água. Outra pessoa me abanava. E foi nesse momento que meu tio Beto, branco feito cera, se aproximou com um envelope na mão. Teresa, ele disse com a voz falhando. Isso aqui estava na casa do Marcelo. A vizinha me entregou quando fui procurar por ele. Com os dedos tremendo, eu abri o envelope. Dentro, um bilhete. Com a letra inconfundível da minha mãe. Desculpa, filha, mas sempre gostei de homem com futuro. Você ainda é jovem, vai superar. Não nos procure. Quando você ler isso, já estaremos longe. Ah, e usamos o dinheiro da conta para começar nossa nova vida. Você é nova, menina. Junta tudo de novo. Com carinho, Valéria e Marcelo. O papel caiu das minhas mãos. E um grito que eu nem sabia que era capaz de dar saiu da minha garganta, ecoando nas paredes daquela igreja que devia ter testemunhado minha felicidade. Não meu fim. O resto daquele dia é um borrão na minha memória. Lembro de ser carregada para fora da igreja, do vestido rasgando quando alguém pisou na cauda, de vomitar na calçada, de tanta dor e humilhação. Lembro dos olhares, dos cochichos. A Valéria roubou o noivo da própria filha, alguém gritou, e outra voz. E o dinheiro da casa também, pelo que estão dizendo. Aquelas palavras eram como facas entrando na minha carne. Não consegui voltar para casa. A Lúcia me levou para casa dela, me ajudou a tirar aquele vestido que agora pesava 1 tonelada. Me deu um calmante que me fez dormir por quase 20 horas. Quando acordei por um segundo, achei que tinha sido só um pesadelo. Mas aí senti o gosto amargo na boca, vi o olhar de pena da minha amiga e soube. Era tudo real. Real demais. Nos dias que se seguiram, Santana dos Montes virou um inferno. As pessoas atravessavam a rua para não ter que falar comigo. Outras paravam de conversar quando eu passava, mas eu ainda ouvia os sussurros. É aquela que perdeu o noivo para a mãe. No banco, as coisas ficaram insustentáveis. O novo gerente, mandado às pressas para substituir o Marcelo, me chamou na sala dele. Com aquela cara de quem chupou limão, me informou que eu estava sendo desligada, por associação com o escândalo financeiro. Como meu nome estava na conta conjunta que foi esvaziada, eu podia estar envolvida. Não adiantou explicar, chorar, implorar. Perdi o emprego que eu tinha desde os 15 anos. Sem casa, sem noivo, sem mãe, sem emprego, sem dinheiro e com a reputação destruída. Eu me vi num buraco tão fundo
que não conseguia nem ver a luz lá em cima. As noites eram as piores. Deitada no quartinho dos fundos da casa da minha tia Jussara, a única parente que me acolheu, eu revivia cada momento. Cada sinal que deixei passar. As conversas, os olhares. Como eu pude ser tão cega? Como não percebi que a mulher que me deu a vida estava tramando para destruí-la? Mas espera aí. Antes de ir direto pro final, eu tenho que começar essa história lá do comecinho. Senão vocês não vão entender como uma mãe pode fazer uma barbaridade dessas com a própria filha. Porque isso não aconteceu do nada, num estalo. Foram anos e anos, juntando lenha para fazer a fogueira que me queimou viva naquele altar. A história da minha mãe roubando meu noivo começou muito antes de eu conhecer o Marcelo. Começou lá nos meus primeiros aninhos de vida, quando eu achava que o problema era eu não ser boa o bastante para merecer o amor dela. Nasci numa casinha simples, no bairro da Estação. Meu pai, Sebastião, era caminhoneiro. Chegava com presentinhos baratos, me abraçava forte, brincava uns dias e sumia de novo. Tenho umas memórias embaçadas dele, me levando para pescar no Rio das Velhas, nas raras manhãs de domingo que estava em casa. Minha mãe, a Valéria, era o oposto. Faladeira, vaidosa. Não saía nem para botar o lixo na rua sem passar batom. Desde pequena eu ouvia os comentários. A Valéria é um pecado, hein? Um desperdício ficar esperando aquele caminhoneiro. E quando meu pai demorava, apareciam amigos lá em casa. E minha mãe sorria daquele jeito especial e pedia para eu ir brincar no quintal. E eu obedecia. Porque criança sabe quando não é bem-vinda. Desde cedo eu aprendi que existia uma competição estranha entre nós duas. Se eu ganhava um elogio, ela logo dava um jeito de virar o holofote para ela. Puxou a mim. Não era uma maldade declarada, sabe? Era sutil. Daquele tipo que vai entrando devagarzinho na alma da gente. Na escola, eu era a aluna invisível. Tirava notas boas porque estudar era meu jeito de escapar daquela casa. Mas quando eu mostrava o boletim, minha mãe mal olhava. Dizia que nota não enche barriga. Tentava me ensinar a ser mais como ela. A rebolar quando andava, a sorrir de um jeito especial para os meninos. Mas eu era diferente. Gostava de livros. Sonhava em ser professora. E minha mãe ria desses sonhos. Vai acabar igual a mim, presa nesse fim de mundo, ela dizia, com uma amargura que eu não entendia. Só muito mais tarde eu percebi. Ela não estava prevendo o meu futuro, estava descrevendo o dela. Quando eu tinha 13 anos, meu pai sofreu um acidente. Ficou uns meses em casa se recuperando. Foi o período mais tenso da minha infância. Minha mãe andava irritada o tempo todo. Os amigos sumiram, claro, e eu fiquei no meio do fogo cruzado. Foi nessa época que decidi. Precisava trabalhar, juntar dinheiro e sair dali. Por puro instinto de sobrevivência. Aos 14, comecei a fazer bicos. Entreguei roupa para a lavadeira, ajudei na barraca de pastel da feira, juntava os trocados num pote de vidro escondido. Minha mãe, quando descobriu, deu risada. Pra que guardar dinheiro, menina? Gasta com roupa bonita. Aos 15, o milagre. Abriu uma vaga de auxiliar no banco da cidade. Fui na entrevista com o vestido mais decente que eu tinha e um sapato emprestado da prima Jussara, 2 números maior, cheio de papel no bico, e o gerente, um senhor de idade, seu Armando, gostou de mim. Disse que eu parecia responsável. Quando contei em casa, meu pai deu um sorriso orgulhoso. Minha mãe torceu o nariz. Vai ficar enfurnada naquele lugar. Nem vai conhecer um rapaz direito desse jeito. Mas eu não liguei. O banco virou minha segunda casa. Chegava cedo, saía tarde. Aprendi tudo rápido. Aos 17, já não era mais a menina do café. Era uma funcionária respeitada. Enquanto isso, em casa, as coisas pioravam. Meu pai voltou para a estrada e os amigos da minha mãe reapareceram. Eu evitava ficar em casa. Me trancava no quarto com meus livros e meu sonho de ter uma casinha só minha. Foi nessa época, quando eu tinha acabado de fazer 18 anos, que o Marcelo entrou na minha vida. Como um raio em céu azul. Era o novo gerente, transferido de BH para substituir o seu Armando, que tinha se aposentado. Lembro como se fosse hoje. Ele, de terno bem passado, apesar do calor, todo educado. Quando chegou na minha mesa, estendeu a mão e disse: "E você deve ser a Teresa. Seu Armando falou muito bem de você." Fiquei tão surpresa que derrubei uma pilha de papéis no chão. E ele se abaixou para me ajudar a juntar. Foi a primeira vez que um homem me tratou como igual. O Marcelo tinha 30 anos, 12 a mais que eu.
mas tinha aquela maturidade, sabe? Conhecia de tudo. Perto dos rapazes da cidade que só falavam de futebol e cerveja, ele parecia de outro planeta, e o mais impressionante, ele me notava. Não pelo corpo, mas pelo meu trabalho, minha inteligência. Depois de umas semanas, ele me chamou na sala dele e me ofereceu uma promoção. Quero você trabalhando diretamente comigo como minha assistente. Saí daquela sala flutuando. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha vida. Trabalhava lado a lado com o Marcelo. Começamos a tomar café juntos depois do expediente. Ele me incentivava, perguntava dos meus sonhos. Não sei dizer quando a amizade virou algo mais. Talvez quando nossas mãos se tocaram por acidente e nenhum dos dois puxou de volta. Ou quando ele me acompanhou até em casa num dia de chuva, dividindo o guarda-chuva pequeno, nossos corpos perto demais. O pedido de namoro veio depois de um jantar no único restaurante mais chique da cidade. Foi tão respeitoso. Pediu permissão para segurar minha mão primeiro. Disse que tinha se apaixonado por mim e queria fazer as coisas do jeito certo. E eu, que nunca tinha recebido uma declaração na vida, só consegui concordar com a cabeça, com os olhos cheios d'água. Nosso namoro virou o assunto da cidade. Como a filha da Valéria conseguiu fisgar o gerente do banco, as pessoas cochichavam, mas o Marcelo não se importava com fofoca. Me tratava como uma princesa. Meu pai gostou dele. Minha mãe fez aquela cara de quem chupou limão. Ele é velho demais para você, menina, ela disse. Homem de 30 que se interessa por mocinha de 18 só quer se aproveitar, não casar. As palavras dela me magoaram, mas não me surpreenderam. Ela sempre jogava um balde de água fria em qualquer coisa boa que acontecia comigo. 6 meses depois, na mesma pracinha, o Marcelo me pediu em casamento. Se ajoelhou na minha frente, na frente de todo mundo, e fez o pedido com a voz embargada. Teresa, você me fez acreditar no amor de novo. Quer construir uma vida comigo? E eu, que já tinha esquecido como era chorar de felicidade, soluçava tanto que mal consegui dizer sim. A notícia do noivado se espalhou como fogo em palha seca. O Marcelo, sempre prático, sugeriu economizarmos para comprar um terreno e construir nossa casa. Melhor investir no nosso futuro do que impressionar os outros por um dia, ele dizia. E eu concordei na hora. Abrimos uma conta conjunta. Eu economizava até no almoço, levava a marmita. Não comprava roupa nova há anos. O Marcelo também fazia sua parte. Vendeu o carro zero que tinha e ficou com um modelo mais antigo para colocar a diferença na nossa poupança. Em poucos meses, já tínhamos uma quantia boa guardada. O suficiente para dar entrada num terreninho. Enquanto isso, planejávamos o casamento. Simples, mas cheio de detalhes. Foi nessa época que notei a mudança estranha na minha mãe. Ela, que antes torcia o nariz, de repente começou a se meter em tudo. Deixa que eu levo essas amostras de tecido para o Marcelo ver, ela se oferecia. Você tá tão ocupada no banco, filha. E assim ela começou a criar situações para encontrar meu noivo a sós. Uma tarde saí mais cedo do trabalho. Cheguei em casa e encontrei os dois na sala, sentados lado a lado no sofá, rindo. Minha mãe usava aquele vestido vermelho decotado e batom. O Marcelo parecia perfeitamente à vontade. Quando entrei, os dois ficaram sérios. Já acabou o expediente, filha? Que bom. Estávamos aqui conversando sobre a música do casamento. Minha mãe falou rápido demais. O Marcelo também se levantou meio sem jeito. Senti um aperto estranho no estômago, mas empurrei a sensação para longe. Era minha mãe, pelo amor de Deus. E o Marcelo era o homem mais correto que eu conhecia. Mas os encontros continuaram, sempre com desculpas ligadas ao casamento. E eu comecei a notar pequenas mudanças no Marcelo. Parecia mais distante. Quando eu perguntava, ele dizia que era estresse do trabalho. E eu acreditava. Minha mãe também estava diferente. Mais arrumada que o normal, mesmo para ficar em casa. Passou a perguntar muito sobre meu dia, sobre o Marcelo, sobre nossos planos. Perguntas que pareciam inocentes, mas que hoje, olhando para trás, nas semanas antes do casamento, eu sentia que algo não estava certo, mas estava tão ocupada, tão focada em economizar cada centavo, que ignorei os sinais. Ignorei tudo o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Na noite anterior ao grande dia, aconteceu aquela conversa estranha com minha mãe. Teresa, na vida nem sempre a gente pode ter o que quer. Às vezes o destino tem outros planos. Se eu soubesse o que aquelas palavras realmente significavam. Mas eu era jovem, inocente, achava que o mundo podia ser bom comigo pelo menos uma vez.
Vocês acham que uma filha deveria desconfiar da própria mãe quando se trata de um homem? Na época, eu achava impossível, mas hoje eu sei. Existem pessoas capazes de tudo. Me conta aí o que você pensa. Existe limite para traição dentro de uma família? Porque eu descobri da pior forma possível que, para algumas pessoas, não existe nada sagrado nesse mundo, nem mesmo o amor de mãe. A manhã do meu casamento começou com aquele friozinho gostoso na barriga. Acordei antes do despertador pensando: hoje é o dia, Teresa. Hoje sua vida muda para sempre. Na cozinha, um bilhete da minha mãe. Fui buscar as flores. Te vejo na igreja. Não se atrase. Achei estranho. Minha mãe nunca foi de acordar cedo, mas dei de ombros. A Lúcia, minha amiga e madrinha, chegou logo depois com o buquê de rosas brancas e jasmim. Vamos te transformar na noiva mais linda que Santana dos Montes já viu, ela disse, toda animada. Enquanto ela me arrumava, a gente conversava sobre o futuro, sobre os filhos que eu e o Marcelo queríamos ter. O vestido de noiva. Nossa, parecia de princesa. Tinha economizado cada centavo para pagar por ele, e valeu cada sacrifício. Pela primeira vez na vida, me senti bonita de verdade. Sua mãe vai morrer de inveja quando te vir, comentou a Lúcia. Você está mais linda que ela. Eu ri, achando exagero. Mas naquele momento, olhando o meu reflexo, senti uma pontinha de orgulho. Talvez, só talvez, naquele dia, os olhares seriam todos para mim. Não para ela. O fusquinha velho, todo enfeitado, me esperava na porta. Meu tio Beto, irmão do meu pai, ia me levar até o altar. Ele chegou todo arrumado, com os olhos marejados. Nossa, sobrinha, tá parecendo artista de cinema. O caminho até a igreja parecia durar uma eternidade. Eu só imaginava o Marcelo lá na frente, me esperando com aquele sorriso lindo. Quando o carro parou em frente à igreja de Nossa Senhora Aparecida, notei algo estranho. Não havia ninguém na porta para me receber. A entrada estava vazia, exceto por alguns convidados que conversavam com uma cara preocupada. Deve estar todo mundo lá dentro já, disse o tio Beto, tentando disfarçar. Enquanto a Lúcia arrumava minha cauda, percebi que as pessoas na porta me olhavam de um jeito esquisito. Não eram sorrisos de alegria, eram olhares de pena. Deixa eu ligar pro Marcelo antes de entrar, falei pra Lúcia, sentindo uma pontada de ansiedade. Disquei o número da casa dele no orelhão da esquina. Ninguém atendeu. Tentei de novo. Nada. Ele deve estar lá dentro já, né? Falei mais pra me convencer. Mas uma sensação gelada começava a se espalhar pelo meu peito. Algo estava errado. Eu podia sentir no ar. Respirei fundo, ajeitei a postura e fiz sinal pro tio Beto que estava pronta. As portas da igreja se abriram. A música começou a tocar. E foi então que meu mundo começou a desmoronar. A igreja estava cheia, sim. Mas as pessoas estavam em grupinhos, cochichando. Quando as portas se abriram, todos se viraram para mim com expressões que variavam entre choque, constrangimento e aquela pena horrível que eu começava a odiar. E o altar. Estava vazio. Não tinha padre. Não tinha Marcelo. Não tinha ninguém. Só um arranjo de flores murchando. Meu tio apertou meu braço. A música parou de repente. Um silêncio pesado. Ué, cadê o noivo? Alguém gritou. E outra voz. Cadê a Valéria? O mundo girou. As luzes ficaram embaçadas. Cambaleei até o primeiro banco, quase caindo. Foi nesse momento que meu tio Beto se aproximou, pálido, com um envelope na mão. Teresa. A vizinha do Marcelo me entregou isso. Estava na casa dele. Com os dedos tremendo, abri o envelope. Dentro, o bilhete da minha mãe. Desculpa, filha, mas sempre gostei de homem com futuro. Você ainda é jovem. Vai superar. Não nos procure. Quando você ler isso, já estaremos longe. Ah, e usamos o dinheiro da conta para começar nossa nova vida. Você é nova, menina. Junta tudo de novo. Com carinho, Valéria e Marcelo. O papel caiu das minhas mãos. E um grito. Um grito que rasgou minha alma, ecoou por toda aquela igreja. A dor que senti naquele momento não tem nome. Era como se cada célula do meu corpo estivesse sendo rasgada. Era física. Meu peito apertou tanto que eu não conseguia respirar. O resto daquele dia é um borrão. Lembro de ser carregada para fora, do vestido rasgando, de vomitar na calçada de tanta dor e humilhação. Lembro dos olhares, dos cochichos. A Valéria roubou o noivo da própria filha.
Alguém gritou. E outra voz. E o dinheiro da casa também. Facas. Eram como facas entrando na minha carne. A Lúcia me levou para a casa dela. Me deu um calmante que me fez apagar por quase 20 horas. Quando acordei, a realidade me atingiu como um soco. Nos dias que se seguiram, Santana dos Montes virou meu inferno pessoal. As pessoas atravessavam a rua para não falar comigo. Os sussurros me perseguiam. É aquela que perdeu o noivo para a mãe. No banco foi insustentável. O novo gerente me chamou na sala e me demitiu. Não podemos manter funcionários que comprometem a reputação do banco, não é? Nada pessoal, mas são as regras. Saí de lá com uma caixa com minhas poucas coisas. Ninguém se despediu. Sem casa, sem noivo, sem mãe, sem emprego, sem dinheiro e com a reputação destruída. Eu estava no fundo do poço. As noites eram as piores. Deitada no quartinho da casa da tia Jussara, eu revivia tudo. Cada sinal que ignorei. Como pude ser tão cega? Como não percebi que a mulher que me deu a vida estava tramando para destruí-la? A tia Jussara era uma senhora idosa, viúva. Me acolheu mais por obrigação do que por afeto. Pode ficar no quartinho dos fundos até arranjar outro lugar, ela disse. Mas não quero falatório aqui, viu? O quartinho era um cubículo. Sem janela, quente, com goteiras. Mas era um teto. Durante o dia, eu ficava sozinha com meus pensamentos. Será que tudo tinha sido mentira desde o início? Será que ele tinha se aproximado de mim só para chegar na minha mãe? A ideia de que talvez ele tivesse me amado de verdade no começo era ainda mais dolorosa. Precisava trabalhar. Mas quem daria emprego para a moça que perdeu o noivo para a mãe? As portas se fechavam na minha cara. Acabei virando faxineira. Ia de casa em casa. A maioria recusava. Mas algumas aceitaram, porque eu cobrava mais barato. Trabalhava o dia inteiro, esfregando o chão, limpando privada, por uma miséria que mal dava para comer. O pior era limpar a casa de gente que esteve no meu quase casamento. Elas me olhavam com pena e curiosidade. Você tinha alguma desconfiança? Eu engolia o choro e esfregava com mais força, como se pudesse limpar minha própria dor. Os meses foram passando e a ferida só crescia. Foi numa dessas noites, depois de um dia particularmente difícil, que tomei a decisão. Não aguentava mais. A dor era grande demais. Precisava que parasse. No armário do banheiro da tia Jurema, encontrei um frasco de comprimidos para dormir. Peguei o frasco inteiro, voltei para o quartinho. Sentei na cama e olhei aqueles comprimidos. Pensei em como o mundo seria melhor sem mais uma Teresa triste por aí. Tomei todos de uma vez. Deitei na cama e esperei a escuridão. Mas nem isso deu certo. A tia Jussara voltou mais cedo da novena. Estranhou a luz acesa e me encontrou desacordada. Chamou a vizinha, que me levou para o hospital. Fizeram lavagem estomacal. Me salvaram. Quando tudo que eu queria era partir. Quando acordei, a primeira coisa que pensei foi: nem para morrer eu presto. Voltei pro quartinho, agora sob o olhar vigilante da tia. A notícia da tentativa se espalhou, somando desequilibrada a lista de adjetivos que a cidade usava para mim. Foi o fundo do poço. Literalmente. Limpando o fundo de um poço seco no quintal de uma cliente, percebi o quanto tinha decaído. De funcionária respeitada, noiva do gerente, a uma mulher suja, maltrapilha, pensando em morrer. Era isso que tinha sobrado de Teresa da Silva. Olha, eu duvido que você vai ter coragem de apertar o gostei nesse vídeo depois do que eu acabei de contar. Mas se você chegou até aqui, com a coragem que eu precisei ter, aperta esse botão para me mostrar que não estou sozinha, porque o que vem a seguir mostra que, às vezes, a vida espera a gente chegar no fundo do poço só para poder pegar impulso e subir. O inverno daquele ano foi de lascar. As noites no quartinho eram de bater o dente de frio. A tia Jussara economizava até no gás, banho gelado e comida fria. Eu andava tão magra que minhas roupas pareciam de outra pessoa. Naquela manhã fria de julho, acordei com uma tosse que não me largava. O peito doía. Mesmo assim, me arrastei para fora da cama. Tinha faxina na casa da dona Eunice. No caminho, uma chuva fina e gelada começou a cair. Cheguei lá encharcada. Foi a empregada nova que atendeu, com cara de poucos amigos. Dona Eunice não tá. Mandou avisar que não precisa mais dos seus serviços. Como assim? Perguntei. Ela contratou outra pessoa. A moça cortou. Disse que você anda muito doente, não tá dando conta do serviço direito. Fiquei parada ali na chuva, olhando para a porta fechada.
Mais uma rejeição. Voltei caminhando devagar, sem pressa. Não tinha para onde ir. As ruas desertas. Só eu, a louca abandonada, vagando como um fantasma. Não sei o que aconteceu depois. Lembro de uma tontura forte, do chão duro quando caí. E depois, escuridão. Quando abri os olhos, estava numa cama desconhecida. Um quarto simples, mas acolhedor. Cheiro de comida boa. Por um instante, pensei que tinha morrido e ido para o céu. Mas eu estava viva. No quarto de hóspedes da casa de Dona Zélia, a curandeira do bairro da estação. Tinha sido ela quem me encontrou caída na rua, com febre alta. Hospital é lugar de doença, não de cura, ela sempre dizia. Na minha casa tem planta que médico nem conhece. Fiquei de cama por quase 2 semanas com uma pneumonia que quase me levou. Dona Zélia cuidou de mim como ninguém. Fazia chás amargos, aplicava cataplasmas de folhas no meu peito, queimava ervas no quarto e conversava comigo. Foi a primeira pessoa em mais de 1 ano que me tratou como gente. Não perguntou sobre o Marcelo, sobre minha mãe. Perguntou sobre mim. Você tem dom para curar, menina. Ela me disse um dia, enquanto eu ajudava a separar folhas de erva cidreira. Tem mão boa para planta. Tem ouvido bom para escutar problema dos outros. Aos poucos, trabalhando ao lado dela, aprendi sobre as ervas. E aprendi a escutar. As pessoas que vinham buscar ajuda com ela traziam muito mais que dores físicas. Traziam mágoas, amores frustrados, sonhos desfeitos. Foi ali, naquela casinha simples com cheiro de mato, que comecei a me reconstruir. Um dia, chegou um homem de meia idade, olhar triste. A esposa tinha ido embora com outro, levando os filhos. Estava arrasado. Dona Zélia me pediu para atendê-lo. Enquanto eu preparava um chá de melissa, ele desabafou, e eu notei o quanto sua história ecoava a minha própria dor. Servi o chá e, sem pensar muito, comecei a falar. Falei que a traição dói como facada, que parece que nunca vai sarar, mas que aos poucos a ferida fecha, mesmo deixando cicatriz. Quando terminei de falar, ele chorava. A senhora é a primeira pessoa que entendeu de verdade o que estou sentindo, ele disse. Embora eu tivesse só 22 anos, a dor tinha me envelhecido. Naquele momento, senti que talvez houvesse algum propósito na minha dor. Talvez pudesse usar o que vivi para ajudar outros a não se afogarem nas próprias lágrimas. Um dia, Dona Zélia me chamou para uma conversa séria. Teresa, ela disse, você não pode ficar aqui para sempre. Santana dos Montes não serve mais para você, menina. Tem muita lembrança ruim. Precisa ir para um lugar onde ninguém sabe quem você é. Ela tinha razão. Mas para onde eu vou? Perguntei. Não tenho dinheiro. Não tenho ninguém. Dona Zélia sorriu. Tenho uma sobrinha em BH. Ela abriu uma loja de produtos naturais e precisa de ajuda. Falei de você para ela. Vitória. Não Belo Horizonte. A capital. Um lugar grande onde eu poderia ser apenas Teresa. A ideia era assustadora e libertadora. E tem mais. Ela continuou, tirando um envelope do bolso. Dentro havia dinheiro. O suficiente para a passagem e algumas semanas de aluguel. Não é caridade, é investimento, ela disse. Um dia você vai ajudar alguém que precisa, como eu te ajudei. 2 semanas depois, com uma mala pequena e um caderno com todas as receitas de Dona Zélia, embarquei no ônibus para BH. Quando o ônibus passou pela placa de você, está saindo de Santana dos Montes, não olhei para trás. Era hora de buscar outro céu. Cheguei em BH numa tarde quente, me sentindo pequena naquele mundão de gente. A sobrinha da Dona Zélia, a Clara, me esperava na rodoviária. Uma mulher de uns 40 anos, de olhar gentil. Você tem os olhos da tia Zélia, ela disse, me dando um abraço que eu precisava. A loja dela ficava num bairro tranquilo. Na frente, prateleiras cheias de vidros com ervas. Nos fundos, um quartinho onde eu ficaria. E no quintal, um jardim de ervas lindo. Aqui é o meu pedacinho de paz, Clara disse. Nos primeiros dias, eu só observei. A Clara tinha uma clientela fiel. Não era só comércio, era uma terapia informal. Depois de uma semana, ela começou a me ensinar a preparar as misturas. Cada chá tem seu segredo, ela explicava. E eu aprendi. Tinha algo nas plantas que me acalmava. Depois de 1 mês, a Clara me deixou atender alguns clientes sozinha. E logo percebi que o mais importante não era saber tudo sobre plantas. Era saber ouvir as pessoas. Foi assim que conheci o seu Afonso, um professor aposentado. Estou procurando algo para uma dor que não está no corpo, ele disse. A esposa de 30 anos o tinha deixado por um ex-aluno, 20 anos mais novo.
Todos sabiam, menos eu. Aquelas palavras, eu conhecia aquela dor. Enquanto preparavam o chá, contei um pedaço da minha história. O suficiente para ele entender que não estava sozinho. O que ajuda, falei, não é esquecer rápido, é aceitar que a dor existe, mas saber que um dia, sem você nem perceber, ela vai ficando menor. Ele saiu de lá diferente, e eu também me senti diferente. Seu Afonso virou cliente frequente das conversas. Outros clientes com histórias parecidas começaram a aparecer. A notícia se espalhou que na loja da Clara tinha uma moça que entendia de dor de amor. De ajudante sem salário, virei sócia informal. Aluguei um quartinho numa pensão e comecei a juntar dinheiro. A vida em BH era outra. Ali eu era só a Teresa, a moça das ervas. Foi por sugestão da Clara que comecei a estudar enfermagem por correspondência. Estudava à noite. Era difícil, mas eu fui pegando o jeito. A vida começava a fazer sentido de novo. Foi nessa época que conheci o Ricardo. Apareceu na loja procurando algo para dor de garganta. Era bonito, gentil. Voltou no dia seguinte para agradecer. E depois de novo, na quarta visita, me convidou para um café. Meu primeiro instinto foi recusar. Medo. Mas já fazia quase 2 anos. Talvez fosse a hora. O café virou jantar, que virou cinema. Ele era atencioso, carinhoso, me fazia rir. Fui me abrindo aos poucos. Ele ouvia, dizia que nem todos os homens eram iguais, que nunca me magoaria. 3 meses depois, descobri a verdade. Foi quase por acaso. Estava no centro quando o vi de longe, com uma mulher e 2 meninos pequenos. O retrato perfeito de uma família feliz. Fiquei parada observando. Não fiz escândalo. Simplesmente voltei para a pensão e fiquei olhando para a parede por horas. Não sentia raiva. Mais uma resignação triste, uma confirmação de que o amor romântico não era para mim. 2 dias depois, ele apareceu na loja, como se nada tivesse acontecido. Eu só disse que sabia de tudo, que não queria explicações, que não precisava voltar. Ele tentou negar, depois explicar. As mesmas desculpas de sempre. Não estou com raiva, falei com uma calma que nem eu sabia que tinha. Só não quero mais isso pra mim. E era verdade. A dor não era nem uma fração do que senti com o Marcelo. Porque agora eu tinha outras coisas na vida. Um trabalho, estudos, as pessoas que eu ajudava. Eu tinha construído uma vida que valia a pena, mesmo sem um homem ao meu lado. Naquela noite contei tudo para a Clara. E ela me disse algo que mudou tudo. Teresa, já pensou que seu talento para ajudar os outros com dores do coração vem justamente do fato de que você mesma conhece tão bem essa dor? Talvez seu caminho seja outro tipo de amor, aquele que cura, que acolhe, que transforma, o amor que você já oferece todo dia aqui. Aquela conversa mudou algo dentro de mim. Pela primeira vez comecei a ver meu passado não como uma maldição, mas como uma preparação. Os anos foram passando em BH. A loja prosperava, meus estudos avançavam, e eu ia construindo uma reputação sólida, como a moça que entende de ervas e de coração partido. Quando completei 5 anos morando lá, recebi uma carta da dona Zélia. Querida Teresa, as plantas aqui no quintal sentem sua falta. Eu também estou ficando velha. Se um dia o coração permitir, volte para visitar esta velha antes que ela vá plantar mandioca do lado de lá. Como Tiarin Roselia. Fiquei com a carta na mão por muito tempo. Saudade, culpa, medo de voltar para Santana dos Montes e enfrentar os fantasmas. Decidi que iria visitar, lá nas minhas férias, mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Uma semana antes, recebi um telegrama. Zélia muito doente. Hospital Santa Casa. Vem rápido se puder. Larguei tudo. Peguei o primeiro ônibus para Santana dos Montes. A viagem de volta foi diferente. Agora, eu era uma mulher formada, voltando para enfrentar o passado. Quando o ônibus parou na rodoviária, respirei fundo. A cidade tinha mudado, mas o cheiro era o mesmo. Fui direto para o hospital. Ela estava dormindo quando entrei. Parecia ter encolhido. Sentei ao lado da cama, peguei sua mão e esperei. Seus olhos se abriram. Você veio. Ela sussurrou. Sabia que viria. Claro que vim, respondi, segurando as lágrimas. Nos dias seguintes, praticamente morei no hospital. Era questão de tempo. Entre um cochilo e outro, ela me contava histórias da vida dela. No 3º dia, ela me pediu para buscar uma caixa de madeira. Dentro, seu tesouro.
O caderno de receitas, moedas antigas, fotos e um envelope com dinheiro. É tudo seu agora, ela disse. Você é a única que vai saber o que fazer com isso. E então me disse, Teresa, você fugiu daqui porque precisava. Agora talvez precise voltar. Não pela cidade, não pelas pessoas, mas por você mesma, para mostrar que venceu. Naquela noite tomei a decisão. Se ela partisse, eu ficaria em Santana dos Montes. Dona Zélia faleceu na madrugada seguinte, segurando minha mão. O enterro foi simples. Fiquei surpresa com quantas pessoas me reconheceram. Algumas com constrangimento, outras com curiosidade. Voltei para a casa dela, que agora era minha, o quintal cheio de ervas precisando de cuidado. Passei os dias arrumando a casa, podando as plantas. Era um trabalho físico que ajudava a processar o luto. Foi por acaso que descobri um espacinho comercial para alugar. Uma sala que precisava de reforma, mas quando entrei, senti que era o lugar certo. Com o dinheiro que a dona Zélia deixou, aluguei o espaço e fiz uma reforma modesta. Na porta, uma placa simples, Chá das 5. Escolhi esse nome porque, segundo ela, 5 da tarde era a hora mágica. A inauguração foi discreta. Simplesmente abri as portas. Aos poucos, o movimento foi aumentando. Mantive a tradição que aprendi. Não era só vender, era ouvir. O mais surpreendente foi como Santana dos Montes me recebeu de volta. 15 anos é muito tempo. Os que lembravam do escândalo viam como uma história antiga. Alguns até me procuravam por causa do meu passado. Se você sobreviveu àquilo, me disse uma mulher, deve saber como seguir em frente. E eu sabia. A loja foi ganhando fama. Passei a ser conhecida como Dona Teca das Raízes. Comecei a dar pequenos cursos sobre plantas medicinais. Foi numa dessas aulas que conheci a Sofia, uma moça jovem, com mão boa para planta. Logo ela virou minha ajudante, quase uma sócia. A senhora podia escrever um livro, ela me disse um dia. A ideia plantou uma semente. Aos poucos, Santana dos Montes deixou de ser o lugar dos meus pesadelos. Tornou-se o lugar onde eu vivia e trabalhava. As pessoas não me viam mais como a coitada, mas como Dona Teca, que sabia o remédio certo para cada mal. A ferida tinha virado cicatriz, não doía mais ao toque. Era apenas um capítulo da minha história. Não a história inteira. Eu nunca mais quis me casar. Transformei minha mágoa em propósito. Vocês acham que fiz errado em abrir mão do amor romântico? Se fosse você, teria tentado de novo ou também teria fechado o coração? Não é que nunca mais tenha sentido atração. Houve alguns homens ao longo dos anos, encontros breves, mas sempre mantive uma distância segura. Alguns me chamavam de amarga, de traumatizada. A verdade é que eu tinha encontrado outro tipo de amor. O amor pelo meu trabalho, pelas minhas plantas, pelas pessoas que eu ajudava. Uma tarde, quase 20 anos depois de voltar, vi uma figura familiar na rua. Era o tio Beto. Nos abraçamos ali mesmo. Ele me contou que meu pai tinha morrido há alguns anos. E então, hesitante, perguntou se eu queria saber da minha mãe. Fiquei em silêncio, mas respondi. Acho que quero saber. Ele me contou que o Marcelo tinha abandonado minha mãe menos de 2 anos depois da fuga. Ela voltou para Santana dos Montes sem nada. Acabou morando numa pensão barata, sobrevivendo de bicos. A beleza se foi e a bebida virou sua companheira. Ela morreu faz uns 5 anos, tio Beto disse. Sozinha, num quartinho alugado. Ninguém apareceu no enterro, só eu e o padre. Não senti nada, nem raiva, nem tristeza. Era como ouvir a história de uma desconhecida. Acho que ela se arrependeu no fim, ele continuou. Uma vez ela perguntou de você. Queria saber como você estava. Não respondi. O arrependimento tardio dela não mudava nada. Se eu era uma mulher forte, era apesar dela, não por causa dela. Depois que o tio Beto foi embora, fiquei sentada na loja fechada, refletindo. E percebi algo importante. Eu não era mais a Teresa abandonada. Aquela pessoa ainda existia dentro de mim, mas não era mais quem eu era. A loja Chá das 5 era o símbolo dessa transformação, onde eu transformava a minha própria dor em medicina para outros corações feridos. Naquela noite senti como se um capítulo longo e doloroso tivesse finalmente chegado ao fim. Os anos foram passando. A loja virou uma referência. A Sofia, minha ajudante, já era quase uma filha. Naquela manhã de terça-feira, o sininho da porta tocou. Só um minutinho, falei, sem levantar a cabeça. Não tenho pressa, Teresa. Esperei 25 anos. Posso esperar mais um pouco. Aquela voz. Mesmo envelhecida, eu a reconheceria em qualquer lugar.
Era a voz da minha mãe. Levantei a cabeça lentamente, e lá estava ela. Ou o que o tempo tinha feito dela. Uma velha magra, encurvada, de cabelos ralos, pele manchada, mãos trêmulas. O ar fugiu dos meus pulmões. "O que você está fazendo aqui?" Consegui perguntar. "Vim te ver", ela respondeu. "Você fez um nome para si mesma, filha. Construiu algo bonito aqui." A palavra filha ecoou na minha cabeça. "O que você quer?" perguntei, tentando ser firme. Ela hesitou. Nos seus olhos, vi algo que nunca tinha visto antes: medo e vergonha. "Estou doente, Teresa. Muito doente. Câncer, já espalhado. Os médicos dizem que é questão de meses." Um nó se formou na minha garganta. "Sinto muito", falei. "Mas o que isso tem a ver comigo?" "Não tenho ninguém, Teresa. Estou sozinha, sem dinheiro, sem casa. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas não tenho para onde ir." "E o Marcelo?" perguntei, a curiosidade vencendo a cautela. "O Marcelo me deixou depois de menos de 2 anos", ela sussurrou. "Conheceu uma moça mais jovem. Deixou só um bilhete, igual ao que deixamos para você. Acho que o mundo dá mesmo voltas." Não senti prazer ao ouvir aquilo, só uma tristeza profunda. "E depois?" perguntei. Ela contou sua história de decadência. Homens cada vez piores, trabalhos humilhantes, a beleza murchando. A Sofia apareceu, sentindo a tensão no ar. Pedi que cuidasse da loja e levei minha mãe para os fundos. "Então, o que exatamente você espera de mim?" Fui direto ao ponto. "Não sei", ela respondeu. "Talvez só precisei dizer que sinto muito. Ou talvez eu esteja mesmo procurando ajuda. Um lugar para ficar." "Por que eu ajudaria você?" perguntei. "Não há motivo", ela respondeu baixinho. "Se você me mandar embora agora, vai estar apenas me dando o que mereço." Fiquei olhando para ela, para aquela mulher que um dia foi minha mãe, e senti algo inesperado. Não perdão, mas uma espécie de compreensão. "Não vou te receber na minha casa", falei finalmente. "Não posso." Ela começou a se levantar, resignada. "Mas", continuei, "posso alugar um quarto para você na pensão da dona Inês, aqui perto, e pagar uma enfermeira para ajudar." Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Por quê?" ela perguntou. "Não por você", respondi com honestidade, "mas por mim. Porque não quero me tornar uma pessoa capaz de virar as costas para alguém morrendo na rua, mesmo que esse alguém tenha me ferido profundamente." Providenciei o quarto na pensão. Contratei a Josefa, uma cuidadora. Mantive minha distância. Passava lá uma vez por semana, mas não entrava no quarto. Um mês depois, recebi uma carta dela. "Querida Teresa, sei que não mereço o que está fazendo por mim. Cada pequeno conforto é como uma brasa acesa na minha consciência. Não vou pedir perdão. Seria um insulto à sua dor, mas quero que saiba que não passa um dia sem que eu me arrependa amargamente. Você se tornou uma mulher incrível, e isso me enche de um orgulho que não tenho o direito de sentir, mas sinto mesmo assim. Com todo o arrependimento que uma vida inteira não seria suficiente para expressar, Dalva, li e reli aquela carta. Algo dentro de mim começou a se mover. Na semana seguinte fui à pensão e pedi para vê-la. "Não te perdoo pelo que fez", falei, sentada ao lado da cama dela. "Não acho que seja possível. Mas também quero que saiba que não guardo mais raiva, e de alguma forma estranha. Agradeço pelo que aconteceu." Ela me olhou confusa. Se aquele dia não tivesse acontecido, expliquei, eu teria me casado com o Marcelo, e provavelmente seria abandonada por ele mais tarde. Em vez disso, fui obrigada a encontrar outra estrada, uma estrada que me levou ao meu propósito. Foi quando ela me contou sobre sua própria infância. O pai que abandonou a mãe pela própria irmã dela, sua tia. Repeti o mesmo padrão que tinha visto, ela confessou. "Até que você quebrou o ciclo." Naquele momento eu entendi. A nossa história era parte de algo maior. "Eu te perdoo", disse de repente. "Não porque você merece, mas porque eu preciso, porque carreguei esse peso por tempo demais e estou cansada." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto dela. "Obrigada", foi tudo que conseguiu dizer. Segurei sua mão, a primeira vez em mais de 2 décadas. Minha mãe faleceu 2 semanas depois. No enterro, éramos poucos. Depois, fui recolher seus pertences. Encontrei um diário. Li sobre a fuga, a decepção, o abandono.
sobre sua decadência e, no final, sobre um arrependimento que parecia genuíno. A última entrada era do dia depois da nossa conversa. Ela me perdoou hoje, não porque mereço, mas porque é forte o suficiente para fazer isso por si mesma. Minha filha é uma mulher extraordinária. Quebrou o ciclo. Se existe alguma redenção possível para uma vida como a minha, talvez seja esta: ter colocado no mundo alguém capaz de ser melhor do que eu. Fechei o diário com lágrimas nos olhos. O círculo tinha se fechado. Nos meses seguintes, comecei a organizar pequenas reuniões nos fundos da loja. Espaços para pessoas que viveram traições profundas compartilharem suas histórias. Era um círculo de cadeiras, chá quente e um lugar seguro para a cura começar. Eu já não era jovem. Os 60 anos tinham chegado, mas eu me sentia realizada. Foi numa tarde de quinta que ele entrou na loja. Um senhor de cabelos brancos, olhos vivos. Teresa? Teresa da Silva? Ele perguntou. Sou eu, João Carlos, da escola. Sentávamos juntos na quinta série. Meu primeiro amor de adolescência. Tímido, inocente. Ele tinha voltado para Santana dos Montes depois que a esposa faleceu. Conversamos por horas. Ele contou da vida, eu contei da minha. Ele começou a frequentar a loja todo dia. Uma amizade floresceu. 1 ano depois, ele me convidou para jantar. Não é um pedido de namoro, ele esclareceu. É um convite para explorarmos o que quer que seja isso que está crescendo entre nós. Nossa relação evoluiu para um companheirismo profundo. Um amor de outono, adequado para a estação da vida em que nos encontrávamos. Quando completei 75 anos, a Sofia organizou uma pequena festa na loja. Clientes, amigos, vizinhos. E o João Carlos, claro, com um buquê de flores do campo. Durante a festa, uma senhora me abraçou. Dona Teca, a senhora salvou minha vida. Outras pessoas se juntaram, cada uma com sua história de como eu tinha feito a diferença. Mais tarde, sentada na varanda com João Carlos, eu refleti. Sabe, falei, se aquele domingo na igreja não tivesse acontecido, eu teria tido uma vida completamente diferente. Mas nunca teria encontrado meu propósito. A maior traição da minha vida acabou me levando ao meu verdadeiro propósito. João Carlos pegou minha mão. A vida raramente segue o roteiro que a gente planeja, mas talvez o plano dela seja melhor que o nosso. Olhando para as estrelas, senti uma paz profunda. A menina abandonada no altar tinha se transformado numa mulher forte, respeitada, realizada. Eu sou Teresa da Silva, tenho 75 anos, e essa é a história da minha vida. Aprendi que a maior vingança contra quem nos faz mal é viver bem e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Se você quer mais histórias de mulheres que transformaram dor em força como eu, se inscreva no canal Vovós Sabidas e aperte o sininho. A vida ensina que, depois da tempestade, é você quem decide se vai ficar lamentando a chuva ou plantar um jardim. Hoje eu me sinto vitoriosa. Se puder, clique nos quadrados que estão passando aí na tela para ver mais vídeos e ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu. Assim você valoriza e fortalece esse projeto lindo do canal Vovós Sabidas. Vocês vão se surpreender com a força que nós, mulheres brasileiras, temos para superar qualquer coisa que a vida coloca no nosso caminho. A vida ensina que quem planta vento, colhe tempestade. E quem semeia maldade, um dia paga o preço.